Você já reparou como o medo nos deixa cegos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos para meditar a palavra do Santo Evangelho. Quero pegar com vocês Lucas, capítulo 19, versículo de 11 a 28. Diz assim: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Ou seja, o povo ali pensava que o Senhor estava indo para Jerusalém para implantar um reino. Ou seja, que ele iria governar, que ia acontecer grandes mudanças, ia estabelecer tudo aquilo que era previsível, ao olhar de cada um deles. Então, todos eles estavam nessa expectativa deste grande reino. E aí o Senhor, percebendo isso, disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um. E disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhe o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam ali presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. E ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Creio eu que os discípulos não entenderam nada daquilo que o Senhor estava dizendo. Ou seja, o reino seria implantado, mas este reino seria colocado à parte, porque não queriam, não desejariam que este rei reinasse, que o Senhor mesmo reinasse. Haveria também, ao mesmo tempo, aqueles em que o Senhor já havia lhe confiado algo, confiado um chamado, confiado os bens de pessoas, confiado responsabilidade. E cada um fez com isso algo diferente. Todos nós fomos constituídos para o Senhor para um chamado. Deus lhe deu dons para que você seja, por exemplo, um bom pai, uma boa mãe. Lhe deu dons para servir a Deus com a música, com a pregação, com a intercessão. Te deu dons para que você possa falar de assuntos específicos e ter propriedade sobre esses assuntos. Deus lhe deu tudo isso, mas você pode ter multiplicado tudo isso. Então você pode ter se tornado um bom pai, que gerou bons filhos e usou de todas as suas capacidades para formar os seus filhos, ou você simplesmente fez
foi um pai mais ou menos. Os teus filhos frutificaram e frutificaram também pelas escolhas dele, mas eles poderiam ter ido mais adiante, poderiam ter dado mais frutos se você tivesse tido uma aplicação melhor na formação dos teus filhos. E há aqueles que receberam esse dom, mas foram fazer outra coisa. Acharam que não era um bom pai, que não ia dar em nada, que isso aqui não é tão importante, e se esquivaram da formação dos seus filhos. Não participaram, não usaram do dom que Deus lhe deu, mas simplesmente o guardaram para si. Isso pode ter acontecido no dom que Deus te dá para com a música, para com a intercessão, para com o pastoreio de pessoas, para o governo. Você guardou. Porque eu tinha medo de falar em público. Porque pensei o que o outro poderia ter pensado de mim. Porque encontrei isso, tive receio. Não me senti acolhido, então voltei atrás. Meus caros, parem com esse bendito medo de serem rejeitados. Parem com o bendito medo do que os outros vão pensar. Parem justamente de travar aquilo que é um dom que Deus lhe deu. Isso não quer dizer que obrigatoriamente Deus me deu um dom de pregar e as pessoas não estão valorizando. Calma, você precisa colocar à disposição. Se as pessoas não acharem, não compreenderem, também veja isso talvez como um caminho de Deus. Veja que Deus está te freando, ou que na verdade aquele dom que você acreditava ter não existe. Seja coerente. Porém, nunca paralise nos vossos medos, mas tenha sempre a disponibilidade de colocar isso, porque a fidelidade naqueles pequenos passos. Mas eu nunca me imagino como um grande pai, como alguém com toda aquela capacidade. Vejo alguns pais aí na internet, nas redes sociais. Olha que capacidade, que intelectualidade, olha que capacidade de falar de Deus. Eu não tenho tudo isso. Seja fiel no pouco, sabe olhar, sabe escutar, sabe perceber se está certo ou errado. Comece no pouco, porque depois Deus vai lhe confiando mais. Talvez esses pais que você olhe e veja com tanta admiração e se veja tão distante deles, provavelmente eles começaram a ler no livro, se aprofundando, melhorando a capacidade de formação deles, percebendo em outros pais que eram para eles exemplo, alguma coisa que eles podiam melhorar. Aquele que veio lá, o grande pregador, aquele grande pregador provavelmente começou pequeno, mas ele foi fiel. É essa fidelidade que Deus está nos pedindo, mas se nós guardarmos com medo daquilo que as pessoas vão pensar, nós iremos justamente paralisar o dom e a graça de Deus. Por isso, eu vos digo, diz o Senhor, que aquele que possui será dado mais ainda, e aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.